Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui na repercussão dessa partida de ontem. São Paulo foi eliminado. Futuro de Zubeldia, será que ele vai seguir o tricolor? Vamos ver aqui as últimas informações do São Paulo. Deixar os créditos dos canais oficiais aqui na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Mas agora bora pro vídeo, galera. Mas como você falou aí, os dois times agora pensando no futuro, principalmente aqui o São Paulo, por conta dessa eliminação, só tem o Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, Abel, a torcida do São Paulo aplaudiu o time, inclusive o técnico Luiz Zubeldia. Aplaudiu o treinador, que carregou muitas críticas dos torcedores nesses últimos jogos, nas últimas eliminações da Copa do Brasil e também da Libertadores. Nesses últimos 7 jogos, o São Paulo fez apenas 3 gols e conseguiu apenas uma vitória contra o Cruzeiro. Então é um time que não se acertou no ataque, mudou a postura nesses últimos jogos e o treinador, claro, foi bastante criticado. Ele tentou acertar o time ali na frente, sem o Ferreirinha, buscar uma forma do time jogar, mas o São Paulo não conseguiu marcar os gols e a gente viu os mocinhos saindo como bandidos dessa partida, o Lucas e o Caleri, os dois que perderam pênalti, o Caleri na decisão por pênaltis e o Lucas no tempo normal. Então, apesar disso, todas as críticas, o São Paulo saiu aplaudido, sai com uma boa impressão da Copa Libertadores, porque o time lutou bastante, principalmente a luta no segundo tempo, mas o técnico aí vai ter que corrigir essas críticas. E o treinador já falou na entrevista coletiva, o Zubeldia, que o São Paulo tem que sim lutar pelo Campeonato Brasileiro, mas é uma situação bastante complicada do São Paulo. Eu peguei as duas viradas na história aí do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, as maiores viradas, em 2009 e o ano passado, né, para a gente fazer uma comparação. O ano passado, na 27ª rodada, o Palmeiras, que foi o campeão, tinha 44 pontos e era o 5º colocado exatamente na posição do São Paulo e a mesma pontuação. E o Botafogo tinha 58. Então é possível, o Palmeiras conseguiu essa virada. E em 2009, o Flamengo tinha 43 pontos, era o 6º colocado, o Palmeiras era o líder e o Flamengo conseguiu a virada, tirou uma diferença de 10 pontos. O Palmeiras tinha 53 na época. Então a diferença agora é de 12 pontos, mas é muito difícil falar de títulos porque faltam 11 jogos e o São Paulo teria que vencer 9 dos últimos 11 jogos e ainda torcer para tropeços de Botafogo, de Palmeiras e de Fortaleza, que vem pontuando, diferente do ano passado, quando o Botafogo disparou. Então é um cenário muito difícil falar em título. O treinador tenta levantar a equipe pensando nisso. Final de semana tem esse confronto que vocês já lembraram aí, o clássico contra o Corinthians, o jogo será realizado em Brasília, mas essa é a missão. São Paulo se recuperar desse baque e partir pelo menos para uma classificação à próxima fase da Libertadores. Isso já deixaria o torcedor um pouquinho mais conformado, mas é uma sequência difícil e muito difícil, muito complicado falar em título. Do lado do São Paulo, as críticas bastante com o técnico Zubeldia por conta do desempenho ofensivo do São Paulo, né? Como eu disse aí, o São Paulo nesses últimos 7 jogos e com jogos decisivos de Copa do Brasil e Libertadores, o São Paulo fez apenas 3 gols e 2 gols com time reserva no Campeonato Brasileiro. Então nos jogos decisivos, apenas 1 gol com o Caleri, esse gol de cabeça. E aí ficou essa questão, como é que o técnico não conseguiu resolver o ataque do São Paulo precisava ser mais agudo, precisava chegar mais, criar mais. Depois da saída do Ferreirinha, realmente o São Paulo não conseguiu ter o mesmo desempenho, não conseguiu ter a mesma postura e aí o treinador recebeu bastante crítica. E aí você me pergunta, Abel, não me perguntou, mas pode perguntar, o Zubeldia segue no São Paulo? Segue sim, prestigiado, segue prestigiado aqui com a diretoria sempre coloca isso, que tem o trabalho, ele chegou agora no meio da temporada, né, no lugar do Carpini, então segue no São Paulo, mas a gente não sabe como é que vai ser a sequência dele no Campeonato Brasileiro. Isso que vai determinar. O futebol a gente sabe como é, mas ele tem muita conexão com a torcida do São Paulo, apesar de toda essa fase ruim. A gente viu na hora do gol, ele entrando em campo, ajoelhando, é o estilo dele. Isso, claro, cria uma conexão com a torcida São Paulino e, claro, com a diretoria também. Então, segue o trabalho no São Paulo. E aí tem essas críticas dos dois lados, o lado tricolor, o lado do perdedor, essa questão dos gols, e o lado do Botafogo, que derrapou nos minutos finais nessas duas decisões contra Palmeiras e São Paulo, mas conseguiu a classificação. E aí consegue um gol na Bacia das Almas, 1-1.
leva para os pênaltis, apoio do torcedor. E aí o Botafogo foi lá e sacramentou. O goleiro John muito bem nas penalidades. É aquela história, quem deixa para os pênaltis corre risco, os dois lados. Então, no final das contas, o Botafogo jogou mais, só que 2 empates. Não consigo ganhar nenhuma do São Paulo, mas nas penalidades não vacilou e está classificado. Moralmente amassou nos 2 jogos. Moralmente amassou nos 2 jogos. Muito mais organizado do que o São Paulo. Confesso que depois do gol do Caleri, deu a esperança, porque o clima mudou completamente dentro do Morumbi. O Botafogo não criou tantas oportunidades assim, mas taticamente foi um time, cara, genial. Esse Arthur tem que tirar o chapéu para ele. O comprometimento dos jogadores também, porque Savarino, Marlon Freitas, Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique, cara, impressionante do meio de campo para frente, a forma que eles encaixavam ali na marcação. Em nenhum momento o São Paulo teve tranquilidade para sair jogando. Muitas vezes os jogadores isolavam a bola pro Caleri lá na frente e aí você tem que aguentar a zoeira. O Lucas, depois que ele passa a jogar pelos lados do campo, no segundo tempo ele consegue criar um pouquinho mais de oportunidades. Eu acho que mexeu com ele também o fato dele ter perdido o pênalti. A bola do Caleri. O Caleri teve, acho que, a bola do jogo lá e o Caleri teve a bola do jogo aqui. Então não dá pra reclamar, porque oportunidade teve de fazer o gol e classificar. E quando vai para as penalidades, o John adivinhou praticamente todos os cantos. E aí é isso. Agora tem que aguentar a zoeira e no final de semana aquele negócio, né, pai? Pisar na cabeça, que se deixar também vai ficar ruim pro São Paulo, porque a temporada do São Paulo, a partir de domingo, se não ganhar, praticamente está acabada a temporada do São Paulo. E tem que aguentar a zoeira agora. É isso. Aí você vai me perguntar, tá triste? Tô. Olha, ontem eu tava tal, agora eu tô triste. Ontem eu tava, mano, hoje eu tô triste. Ah, tá bom, tá tranquilo. Não tá tranquilo, a verdade é essa. Não tá tranquilo. Perdemos a oportunidade. E o Rafinha, não vou falar não, se eu falar... Que baixo astral, que tristeza, que melancolia. Vou falar, pode ficar chateado comigo, vou falar. Se tem um cara que é experiente, é o Rafinha, beleza? Concorda comigo ou não? Claro. É um cara experiente. Se tem um cara que já viveu decisões na vida, é o Rafinha. Tô errado ou não? Rafinha naquele timaço do Flamengo, tava voando. No Bayern, em tudo onde ele passou. É um cara que tem experiência e joga e já participou de vários jogos grandes. Pra quê? Rafinha, pra quê? No melhor momento do São Paulo no jogo, irmão, arrumar essa treta aí, irmão. Desculpa, você é meu parceiro, mas você foi mal nessa aí, irmão. Você foi mal nessa daí. São Paulo tava voando nesse momento aí, ó. Aí você quer sair do banco, arrumar confusão, porque o Zubeldia já tava com a bola ali pro Marçal, o Marçal já ia... Aí você quer arrumar confusão, irmão. Desculpa, mas pra quê? Estão saindo. Tem aquela mentalidade de que acabou a Copa do Brasil, acabou a Libertadores, acabou o ano, né? Acho que não, hein? São Paulo tem um campeonato brasileiro aí pela frente, vai ter que se reerguer e pode ficar numa boa posição, ficar, de repente, num G4, num G6 e tal, garantir sua vaga para a próxima Libertadores. O São Paulo pode, São Paulo pode terminar o ano ainda muito bem em termos de Campeonato Brasileiro. O ano não acabou, gente. Claro, acabou a possibilidade de título, evidentemente. São Paulo sonhava ainda com um título em Copas, era o mais viável, mas tem o Campeonato Brasileiro pela frente. E domingo já tem jogo contra o Corinthians. Isso é o Zubeldia e com toda razão. Normal tá triste, né, gente? É uma eliminação de Libertadores. Ninguém vai chegar lá, tudo bem, tá certo. Pênaltis, claro. Ninguém vai estar só sorrisos ali. A expressão dele e do Luciano é muito pesada. E o próprio Zubeldia reconhece, assim, o torcedor fez a parte dele desde o começo, desde o pré-jogo, durante o jogo, empurrou quando o São Paulo estava sendo muito pressionado pelo Botafogo, não estava conseguindo jogar, né? Não faltou a atmosfera, que a gente sempre elogia muito nas noites de Copa no Morumbi, né? Mas o desafio dele até o Clássico é grande, né? Você reerguer o grupo ali, buscar novas motivações, porque queira ou não, são 2 títulos que você perde num espaço muito curto de tempo. Sim. E a gente sabe que buscar vaga é fundamental, mas não é igual buscar título, né? Então você vai ter que ter muita tranquilidade ali no dia a dia e do outro lado você vai pegar um Corinthians, tá assim, né? Pegou o elevador e tá com a confiança lá em cima, tá com ânimo, tá com motivação, tá com confiança. Então acho que esse é o grande desafio, né? Chacoalhar já a partir de amanhã, começar a pensar para frente.
Sim, o São Paulo fez uma boa campanha, caiu para um bom time. E quando ele fala que qualquer um dos dois que passasse poderia ser campeão, por mais que pareça óbvio, porque você já está numa semifinal, sim, é porque teriam condições técnicas para isso, né? Mas eu acho que esse é um grande desafio agora, né? Reerguer esse moral aí para domingo, né? Vamos tentar imaginar aqui, friamente, o torcedor do São Paulo está triste, está todo mundo chateado, né? O torcedor do São Paulo, ok, mas vamos lá, vamos tentar pensar um pouquinho friamente. São Paulo chegou às quartas de final dos 2 mata-matas que disputou. Ele é eliminado em um pelo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que vai a esta semifinal, o Atlético Mineiro que é semifinalista da Libertadores da América também. Aí o São Paulo é eliminado no outro para o Botafogo, na Libertadores. Botafogo que é o líder do Campeonato Brasileiro e é candidato ao título dessa competição, né? E no Campeonato Brasileiro está na briga por vaga da Libertadores. Em quinto, né? Está em quinto, se não me engano. Está ruim? É o que o Léo fala. A gente até brincava, né, do tom do Zubeldia, mas estranho seria se não tivesse sentido o golpe. O tom de tristeza agora, mas, gente, o golpe ainda mais porque terra arrasada houve uma satisfação ali de algum momento evitar o pior no primeiro tempo no Newton Santos, no primeiro tempo hoje, leva para os pênaltis. O moral do São Paulo ele chega elevado para os pênaltis, em casa. E claro que a ducha de água fria não dá para ficar de sorrisinho. Agora, virar a página. É muito difícil virar friamente e falar, não, porque a partir de agora, para o jogo contra o Corinthians, é caprichar na finalização, é tentar potencializar. Não, é muito difícil achar que vai ser isso, que vai ser trabalhado também até domingo. Só que você precisa também acelerar. Sim. Uma derrota num clássico, uma combinação, ela também torna a pancada um pouco mais forte para te empurrar. Eu acho, francamente, o São Paulo tem grupo. Tem grupo para se manter ali em G5, G6, que depois vira G7, com título de alguém ou de Copa do Brasil, ou depois um possível título brasileiro de Comebol Libertadores. Então, é entender. Se falou tanto que o elenco era mais curto, que tinha menos opções, que o Zubeldia sofre com opções para o Campeonato Brasileiro, então também não dá para colocar uma briga, uma campanha digna nos 2 mata-matas, ainda que não tenha vencido em casa quando precisou contra o Atlético, não venceu em casa quando precisou contra o Botafogo, mas é digno. E você estar brigando por uma vaga de Libertadores não dá para enterrar esse ano. Agora é como você vai lidar com isso. Eu acho que tem muito do desafio, o Léo falou, tem muito do desafio de se recuperar. Talvez não rápido para o Corinthians, mas passando o Corinthians ainda teremos 10 jogos de Campeonato Brasileiro e só o Campeonato Brasileiro. Tem data FIFA para parar pela frente. Então, assim, não dá para entrar nessa de... Como no ano passado o ano acaba após a Copa do Brasil, isso foi falado depois, né, como o São Paulo encarou reta final de Brasileiro, o ano de São Paulo não acabou. Vai ter o luto e tem que lamber ferida, e tem que sentir o luto, tem que dar peso ao que precisa ser dado, mas calma lá. Fala, Jean, que eu acho que você ia falar de interromper. Não, eu acho que assim, a gente precisa parar com a coisa de que eliminação de mata-mata precisa necessariamente virar crise. E no Brasil tem muito essa lógica. Cara, caiu no mata-mata, a coisa tá perdida, não tem mais nada para fazer, precisa demitir o técnico, precisa encontrar os culpados. Então agora, o Lucas perdeu o pênalti, o Caleri perdeu 2 gols feitos, o Luiz Gustavo saiu jogando errado e entregou um gol pro Botafogo. Tudo isso é verdade. E nada disso significa que esses caras não possam ser úteis ou não sejam muito importantes para o São Paulo. Zubeldia, Lucas, Caleri. Então, assim, essa loucura que existe e é um padrão de transformar a eliminação em mata-mata na pior coisa do mundo. Tem gente que fica incomodada quando, eventualmente, sei lá, sabe, se o torcedor tá ok com uma eliminação porque entende que o time é forte. Eu acho que assim, tem parte da torcida do São Paulo que obviamente tá caçando o culpado, tá caçando as... E é normal, faz parte do jogo, faz parte... O torcedor faz isso, toda a torcida faz isso. E tem parte da torcida do São Paulo que provavelmente reconhece a qualidade desse grupo, a qualidade desse treinador. E eu acho que, ainda que seja difícil para parte da torcida entender isso neste momento específico, e esse é um momento de chateação, que eu gosto sempre de lembrar, que seria completamente diferente, os heróis seriam apontados, o Caleri seria exaltado se o time consegue passar na disputa dos pênaltis e tudo mais, mas assim, é preciso tentar deixar um pouquinho de lado isso amanhã ou depois para olhar para o que era o São Paulo há 4 anos e para o que é o São Paulo hoje. Para onde o São Paulo está brigando, para qual é o patamar de briga. E entender que o São Paulo caiu para 2 elencos indiscutivelmente melhores do que eles, no mata-mata. Então não tem nenhum demérito nisso. Você pode reclamar de uma coisa ou outra, você pode reclamar de um erro ou outro, mas também essa lógica de, foi o erro que eliminou o São Paulo. Porque o torcedor só olha para o time dele. Sim. Então é sempre o erro do time dele que o eliminou da competição.
Mas, por exemplo, o torcedor de São Paulo que está dizendo que a culpa é de quem errou, não deve estar olhando para os erros todos que o Botafogo cometeu, porque ele os cometeu no primeiro jogo, quando ele teve um domínio absurdo no primeiro tempo, teve 11, 12 finalizações no primeiro tempo e não conseguiu, em nenhuma delas, fazer o gol. Então, assim, os erros estão de parte a parte. Num jogo de futebol, você acerta e você erra. E não são só os seus erros que contam. Então, assim, a culpa não é só do seu jogador que perdeu, tem muito mérito do adversário. E se você for contar erro por erro nesse confronto especificamente, o Botafogo também perdeu muita chance. Né? É verdade. Aliás, hoje o lance do Calleri foi um erro individual. Claro, tem um erro coletivo, mas na hora que ele cabeceia livre, sossegado para fazer o gol. O gol que ele perde é um lance onde ele aparece livre também. Também tem erro do Botafogo, que ele perde no primeiro jogo. Enfim, exato. Tem uma série de situações. Claro. Tem uma série de situações. E talvez essas fossem lembradas pelo torcedor do Botafogo nesse momento, se o Botafogo eliminação do Botafogo tivesse caído. Os gols perdidos seriam lembrados. Então, assim, é normal. Eu acho que o torcedor tem que olhar mais pro time dele mesmo. Mas, assim, na hora de fazer um balanço, é bom conseguir equilibrar as coisas. Porque senão você prejudica o próprio time também. Tá aí, galera, São Paulo que ontem lutou até o último minuto contra o Botafogo, mas que infelizmente foi eliminado. Nas penalidades ali, o São Paulo deixou a desejar. O Calleri, que foi o herói nos 90 minutos, virou o vilão nas penalidades. O Rafael também bastante criticado pela torcida, né, porque não defendeu nenhum pênalti. O Nestor também, que entrou no segundo tempo ali nos pênaltis, foi bateu muito mal o Nestor, e o São Paulo teve a chance, né, nas mãos de se classificar. O Lucas teve a chance no finalzinho do primeiro tempo de fazer o gol e o São Paulo voltar para o segundo tempo já com o empate, mas acabou desperdiçando também. O Calleri também errou uma chance ali clara, né, um lance claro ali de gol, acabou desperdiçando, mas o Si não entra em campo. O torcedor, claro, né, que fica chateado com essa eliminação. O São Paulo teve a chance de classificar, mas acabou desperdiçando. O Botafogo ali nos pênaltis venceu com todos os méritos e o São Paulo deixou a desejar, né? O torcedor fica muito chateado, lamenta, né, essa eliminação. Era o sonho do São Paulo conquistar o tetra da Libertadores. Muitos torcedores criticando ali algumas decisões do Zubeldia. Será que ele vai seguir no São Paulo? Vamos dar uma olhada aqui, né, nas últimas informações de hoje. Após a eliminação, o futuro de Zubeldia é definido no São Paulo e Casares não irá demiti-lo. O treinador argentino foi muito criticado após a eliminação nas quartas de final da Libertadores. Seria uma loucura, né, demitir o Zubeldia. O trabalho dele é bom, né? O São Paulo, claro que o torcedor fica chateado com a eliminação, mas o São Paulo está ali em quinto no Brasileiro, está bem distante ali, o Botafogo tem uma vantagem boa, mas o trabalho do Zubeldia é bom. Foi eliminado na Copa do Brasil, mas seria uma loucura demitir o Zubeldia agora por conta da eliminação, né, da Libertadores. Tem que dar sequência. São Paulo já pensar na próxima temporada, né, um planejamento aí para o próximo ano, trazer mais reforços. Alguns desses jogadores aí do atual elenco com certeza vão deixar o São Paulo. Muitos jogadores criticados ali. O Luiz Gustavo mesmo ontem foi quem falhou no primeiro gol do Botafogo, né? Acabou falhando ali e o Botafogo fez o gol. O Rafael também, né, vacilou no lance do gol. Mas o Zubeldia seria uma loucura, né, demitir ele agora. Tem que dar sequência. São Paulo foi eliminado da Copa da Libertadores da América para o Botafogo e o ano praticamente acabou, né? A equipe já tinha saído da Copa do Brasil e agora só restou o Campeonato Brasileiro. Concordo, né? O ano do São Paulo aí acabou. O brasileiro está bem distante, teria que conseguir uma arrancada fenomenal, né, para conquistar o título do brasileiro, mas a gente tem que ser realista. É improvável que vença no Brasileirão, porque o elenco é curto e o time está a muitos pontos atrás. Assim, o que resta é se classificar para a próxima Libertadores, mas a temporada é bem decepcionante. Lucas e Calleri, dois ídolos do clube, foram
vilões. O primeiro perdeu o pênalti ainda no primeiro tempo e o segundo mesmo, após ter empatado aos 90 minutos, também perdeu pênalti na primeira cobrança. O Caleri, que fez o gol do empate dos 90 minutos, na primeira cobrança acabou desperdiçando. O problema, né, que quando erra ali o primeiro pênalti, aí já dá uma abalada no emocional dos jogadores, na confiança também. O São Paulo tinha que abrir as cobranças ali fazendo já para jogar a pressão para cima do Botafogo. Aquela confusão também ali do Caleri, do Rafinha, desnecessário, né? Aquela confusão ali do Rafinha, que foi até expulso, acho que acabou atrapalhando um pouco também. E os torcedores apoiaram praticamente o jogo inteiro. Parabéns, né, para a torcida que lotou o Morumbi, mais de 60 mil torcedores. E não faltou apoio, né? Não faltou apoio da torcida. São Paulo acabou desperdiçando a oportunidade. E a questão aí do Zubeldia, né? O São Paulo batendo o martelo, ele permanece mesmo com as críticas e questionamentos. O presidente Casares não cogita a demissão de Zubeldia por confiar no trabalho do comandante e entender que não é o momento de mudanças. Eu concordo, né? Não é o momento de demitir o Zubeldia, tem que dar sequência no trabalho. Ontem ele mexeu também muito cedo. Eu até gostei da mudança do Zubeldia, já tirando o garoto William Gomes e colocando o Luciano. O jogo até melhorou um pouco. No segundo tempo o São Paulo jogou até bem. Cobranças assim vão acontecer aqui sobre o Zubeldia, né? É provável que exista uma reunião entre as partes para pensar em como será o Brasileirão daqui para frente, haja vista que o Tricolor só terá essa competição. O ano praticamente acabando, São Paulo só tem o Brasileiro agora até o final dessa temporada. Infelizmente foi eliminado da Libertadores, o torcedor fica chateado, mas aí o Zubeldia, né, vai seguir. Seria uma loucura, eu não concordo com a demissão do Zubeldia. Tem que dar sequência aí para ele e quem sabe no próximo ano o São Paulo conquistar títulos. À vista aí que esse ano vai ser bem difícil, né, só ter o Brasileiro e está bem distante. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Você, torcedor São Paulino, acha que é uma decisão certa manter o Zubeldia ou você demitiria o treinador? Comenta aqui abaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.